você também tem problema. Você é uma pessoa que tem questões para ser resolvidas. Então, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela para não estragar ela, está perfeitinha, não entra lá. Porque se você entrar, você vai estragar. Se eu entrar, eu vou estragar essa igreja, porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. O problema, queridos, é que nós estamos, quem sabe, buscando um pastor perfeito, uma líder de oração perfeita, um obreiro perfeito, um marido perfeito, uma esposa perfeita, filhos perfeitos. Não existe. Agora existe sim, aleluia, como falei, igrejas abençoadas, pastores abençoados e famílias abençoadas. Nós estamos falando de uma família que tinha dois problemas aqui. De cara você encontra dois problemas. Essa família enfrentava dois problemas. O primeiro problema era o luto. Havia morte nessa família. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. Aí vieram os credores. Qual era o segundo problema? Financeiro. Essa família tinha dois problemas. Problema número 1, luto. Havia morte naquela casa. Eles estavam passando por uma fase difícil, emocionalmente. O coração da esposa e dos filhos estavam em pedaços. E para complicar a situação, ficou uma dívida. E os credores vieram para tomar os filhos como escravos, para saldar a dívida daquela família. E aquela família, então, tinha dois problemas. E elas serviam ao Senhor. Serviam ao Senhor. E aqui nós vamos trazer algumas lições que eu tenho certeza que vai servir para a sua caminhada de fé. A primeira delas, queridos, que eu aprendo aqui, é que toda família, ela precisa de uma cobertura pastoral. Ela precisa. Esta mulher, ela deixa bem claro, ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquela família tinha alguém que velava por eles. Aquela família tinha uma cobertura pastoral. Aquela família não tinha uma atitude ou um espírito independente, sabe? Tem pessoas que muitas vezes não querem se comprometer e muito menos se submeter à liderança espiritual nenhuma. O pastor ora, o pastor se consagra, o líder ora, se consagra, pede a Deus, seja uma mensagem, uma visão para Deus, então dar a Ele, para Ele dar um norte para aquele rebanho. Mas tem pessoas que muitas vezes não querem se submeter, querem o evangelho a gosto, um evangelho que venha se adaptar ao seu estilo de vida. Meu querido, o evangelho, ele não existe para se adaptar à vida de ninguém. O evangelho não veio para se adaptar ao seu estilo de vida. O evangelho veio para transformar a sua vida. O evangelho não veio para fazer aquilo que quem sabe você quer que aconteça. O evangelho veio para transformar, e muitas vezes Deus amassa, quebra o vaso e faz de novo, porque o evangelho transforma. Eu tenho certeza, não conheço os irmãos aqui intimamente, mas tenho certeza que tem pessoas aqui que eram uma pessoa antes de conhecer Jesus. Mas depois que conheceu Jesus, parou de falar a palavra de baixo calão, parou de ser uma pessoa agressiva, parou de mentir, parou de ser uma pessoa, quem sabe, iracunda, que vivia soltando palavras malditas, torto e direito. O contexto da sua vida familiar, financeira, espiritual, teve uma outra dimensão depois que abraçou o evangelho. Mas isso somente é uma realidade quando nós, de fato, abraçamos o evangelho. E o pastor está aqui. Aleluia. É interessante você observar. Tem pessoa que tem um espírito dependente. Eu conheço pessoas que não se submetem a nenhum tipo de liderança pastoral. Nada. Tem pessoa que muitas vezes, quando ele quer saber como está a sua vida, ele fica correndo atrás de profeta. Ele pega, se arruma, se penteia, toma um banho, bota uma roupa e vai lá no rancho de um profeta. Eu não sou contra profeta, irmão. Profeta que é usado por Deus, eu sou totalmente a favor. Eu quero que na igreja se manifestem os profetas. Aleluia. Eu quero que os profetas se manifestem na igreja. Que haja profecia de homens e mulheres usados por Deus. Mas eu estou falando da postura de uma pessoa
que não se submete a liderança nenhuma. Eu estou falando da postura de uma pessoa que não se submete àquilo que a palavra dá como regra. Eu não estou falando do profeta, estou falando de uma pessoa que, quando quer saber como está a sua vida, vai andar atrás de profeta para ver se aquilo que o profeta fala venha ao encontro daquilo que ele imagina que deve estar. Ele quer saber como está o seu altar. Daí vai lá, e daí se o profeta dá uma cajadada, ele diz: não, essa profecia não é de Deus. Ele vai e procura outro profeta. Daí outro profeta vai lá, dá mais uma cajadada, ele: não, isso aqui também não é de Deus. E quando ele encontrar alguém que traz uma palavra que vem de encontro aos seus deleites, então daí ele se repara ali. E fica por ali e não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque não anda atrás de uma liderança embasada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Querido, eu não me esqueço mesmo da importância aqui da liderança pastoral na vida de uma pessoa. Eu estava há um tempo atrás ouvindo um podcast, uma entrevista de uma pessoa que não era crente, e essa pessoa estava falando assim: olha, eu não sou a favor em momento algum que fale mal do pastor. Ele estava falando assim, porque existe pastor e pastores. Existe pastor temente a Deus, existe pastor fora da direção de Deus também. Mas eu estou falando de um pastor temente a Deus. Eu era criança, dizia esse homem. Eu estava na minha casa. E o meu pai sempre foi um homem muito cético. Um homem que ele tinha muito dinheiro, tinha uma estrutura financeira muito boa. Nós comíamos do bom e do melhor. E o que aconteceu? Começou uma crise financeira na empresa do meu pai e nós começamos a perder tudo. E logo se instalou uma crise no casamento do meu pai. Ele e minha mãe se brigavam direto, e eles estavam ponto a se separar, ponto mesmo, até que a questão chegou ao limite, um desgaste tão grande, que meu pai chegou para mim, era eu mais 2 irmãos, eu era o mais velho, e tinha mais 2 irmãos, eu com 8, o outro com 5, e o outro com 3 aninhos, e meu pai chegou assim: olha, meu filho, hoje à tarde vai vir um pastor aqui em casa. E eu falei assim: um pastor? Isso, vai vir um pastor aqui em casa. Porque eu já corri a tantos lugares e não ouvi o que esse pastor tem a dizer para nós. Chegou a tarde, o pastor chegou, e quando o pastor chegou, cumprimentou meu pai, minha mãe, me chamou e disse: você é o mais velho? Pega os seus 2 irmãozinhos, vão lá para o quintal, vai brincar um pouquinho com os seus irmãos, que o pastor vai conversar com o seu pai, com a sua mãe aqui dentro. E eu disse: tá bom, e eu fui para a rua. Passou-se aproximadamente 1 hora, o meu pai apareceu na porta e disse: filho, vem cá vocês. E quando meu pai apareceu na porta, ele estava chorando. E quando nós chegamos dentro de casa, meu pai estava abraçado com a minha mãe em prantos e choravam. A nossa casa estava tomada por uma glória, por uma presença tão grande da parte de Deus. Tão grande, aquele pastor fez mais uma oração e saiu. Aquele homem deixou dentro da nossa casa uma presença tão poderosa da parte de Deus, que a nossa vida teve uma mudança significativa depois que passou um homem de Deus dentro da minha casa. Amém. Por isso, andar sem a cobertura pastoral é um risco. Tem um ditadozinho, uma frasezinha, até um tanto quanto até cômica, engraçada, que diz que ovelha sem pastor vira churrasco. Vira churrasco mesmo, o louco está só ali. Você precisa do sumo pastor. Eu não estou dizendo para você endeusar o seu pastor. Eu não estou dizendo para você idolatrar o seu pastor, não. Eu estou dizendo para você se submeter a uma direção espiritual de um homem de Deus. Esta família tinha um homem de Deus. E por ter um guia espiritual, um orientador espiritual, ela recorreu a ele e foi pedir uma opinião, foi pedir uma orientação. Meu marido, teu servo, você é o nosso pastor, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Toda a família precisa de uma cobertura pastoral. Segundo,
O milagre que eu necessito, o milagre que eu preciso, já está na minha casa. Coisa maravilhosa. O milagre que eu preciso, aleluia, a porta que precisa ser aberta, a solução, ela já está na minha casa. O profeta diz: dize-me o que você tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para ela era algo insignificante. Tanto é que ela fala: tua serva não tem nada. Tem um pouquinho de azeite, mas isso é insuficiente. Tem um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Tudo o que Deus for ou vai fazer na sua vida vai ser feito